Acidente é registrado na região central de Rio Claro, envolvendo carro e moto. A motociclista precisou ser socorrida pelo SAMU. Do outro lado da cidade, carro pega fogo e assusta motorista e populares. O veículo ficou completamente destruído. Número de crianças e adolescentes nas piores formas de trabalho infantil caiu no país. Porém, em alguns estados, a situação piorou. Contribuintes devem preparar o bolso e se organizar para o pagamento de tributos no começo do ano. Um deles é o IPVA. Esse ano sim, hein? Tá tudo certinho, tudo regularzinho. Não vi o valor ainda. É o que costumo pagar em 4 ou 5 vezes. IPTU 2025 em Rio Claro também pode ser pago com as guias disponíveis no site da Prefeitura. E ainda, mapa tátil é instalado no Paço Municipal de Rio Claro. Quando a gente transforma o nosso meio ambiente, a pessoa com deficiência tem igualdade de condição com as demais pessoas. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. O indivíduo que estava de saidinha temporária de fim de ano foi detido por equipes de Rocan e Força Tática após ser identificado como autor de furto e roubo de motocicletas em Rio Claro. Em uma das ocorrências, ele conseguiu fugir, porém, uma das motos foi recuperada. Depois, os policiais conseguiram localizar o suspeito, que acabou confessando a prática dos crimes, sendo também uma segunda motocicleta recuperada pelas equipes. Este criminoso foi levado para a delegacia, ouvido e depois liberado. Segundo informou a Polícia Civil, ele não ficou detido por não ter sido flagrante. Resta saber agora, se vai cumprir as regras da saidinha e retornar ao presídio, onde cumpre pena pelos mesmos crimes, ou seja, furto e roubo. E um acidente foi registrado nesta manhã na região central de Rio Claro, envolvendo 2 veículos. A motociclista precisou ser socorrida. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã na zona central da cidade. Um carro que seguia pela Avenida 3 acabou batendo em uma motociclista que trafegava sentido da Rua 3. Com o impacto, a motociclista foi jogada do outro lado da calçada e o SAMU foi chamado para realizar o resgate. Apesar da força da batida, a mulher estava consciente e foi levada para a UPA da 29. Tanto a motocicleta quanto a frente do carro ficaram danificados. Segundo testemunhas que trabalham na região, acidentes são comuns por ali e somente a sinalização de pare não seria o suficiente. Bom, e um outro acidente foi registrado no Jardim Claré. Um carro pegou fogo e ficou completamente destruído. O condutor de um veículo e populares levaram um grande susto quando um carro começou a pegar fogo no meio da rua. O incêndio foi registrado na Avenida 3, entre as ruas 19 e 20 no Jardim Claré. Segundo informações apuradas no local, o motorista é funcionário de um supermercado próximo e quando estava estacionando na via, o carro começou a pegar fogo na parte traseira. Rapidamente, as chamas destruíram o veículo. Assim que percebeu o fogo, o condutor conseguiu sair e não se feriu. Um outro veículo acabou sendo atingido. Bombeiros foram acionados e controlaram a situação. E vamos falar dos tributos de começo de ano. Um deles é o IPVA, que você pode optar pelo valor à vista ou parcelar em até 5 vezes. Tem gente que já se organizou para ficar em dia. Começou a corrida para regularizar o IPVA de 2025 e tem gente que já se antecipou para ficar em dia com o tributo. Esse ano sim, hein? Tá tudo certinho, tudo regularzinho aí, tudo dentro dos conformes, né? Enquanto isso, ainda tem muitos motoristas que estão avaliando suas possibilidades. Para muitos, decidir entre pagar à vista ou parcelar exige planejamento e organização financeira. Não vi não. Nem valor não tem dinheiro, aí não vi nem valor. Como a gente tá com 2 carros agora, ele aumentou um pouco, né? Ele aumentou um pouco, tá mais caro do que o ano passado. Vamos ter que parcelar, né? Porque 2 também não vai ter jeito. Não vi o valor ainda. É o que costumo pagar em 4 ou 5 vezes. Eu ainda não vi o valor, mas dependendo do valor eu vou fazer parcelado, né? No momento ainda não fiz pesquisa.
E você pretende pagar à vista, parcelado? Parcelado. Os proprietários podem pagar o imposto até a data de vencimento da placa do seu veículo. Em janeiro, é possível optar pelo pagamento antecipado em cota única, com até 3% de desconto. E para aqueles que desejam parcelar, o pagamento também deve começar em janeiro e pode ser dividido em até 5 vezes. Os proprietários poderão escolher, além da cota única em janeiro com o desconto, a cota única em fevereiro, mas sem o desconto, ou de forma parcelada, sendo o parcelamento das seguintes formas: em até 3 vezes para IPVAs de até R$ 296, em até 4 vezes para IPVAs de até R$ 370 e em até 5 vezes para IPVAs acima de R$ 370. E tem mais imposto, viu? Os contribuintes de Rio Claro também já podem fazer o pagamento do IPTU. Vamos saber os detalhes com o Giovanni Burigo. Quais são as opções disponíveis e como a pessoa deve proceder para pagar? Começo de ano, a gente já sabe que vai ter que preparar o bolso para arcar com esses tributos. Aqui em Rio Claro, quem quiser antecipar e aproveitar os descontos do IPTU, as guias já podem ser geradas no site da Prefeitura. Para quem pagar as parcelas em dia, o desconto é de 3%. Já para quem quiser pagar a cota única, aí o desconto já é de 10% do valor do IPTU. As guias de pagamento podem ser geradas no Portal do Cidadão no site da Prefeitura, que é o rioclaro.sp.gov.br. O IPTU pode ser pago nas casas lotéricas e nos bancos cadastrados. E olha, para quem deseja pagar com o Pix, é preciso esperar a entrega dos carnês pelos Correios. Por enquanto, não foi divulgada a data de quando os carnês começam a ser entregues. De Rio Claro, Giovanni Burigo. Tá certo, Giovanni, muito obrigada pelas informações. Então, fique atento aí para você não deixar acumular essas contas, ter que pagar juros, né? Então, já verifica aí a questão do valor do IPVA e também do IPTU, a gente trazendo essas informações aí para você. Mudando de assunto, o número de crianças e adolescentes nas piores formas de trabalho infantil caiu aqui no país. A redução foi de 22,5%, mas em alguns estados a situação piorou. No Tocantins, a quantidade de casos aumentou 90%. As piores formas de trabalho infantil são uma classificação para atividades consideradas prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade de crianças e adolescentes. Elas incluem situações análogas à escravidão, exploração sexual e atividades criminosas, como o envolvimento no tráfico de drogas. As crianças, elas trabalham, elas são exploradas, né? Elas não trabalham, elas são exploradas sexualmente, principalmente para uso de psicoativo, de substância, ou seja, de crack, de cola, de maconha, e principalmente o crack. O número de menores de 18 anos envolvidos nessas atividades caiu entre 2022 e 2023. Segundo um estudo da Auditoria Fiscal do Trabalho, a redução foi de 22,5% nas piores formas de trabalho infantil. A maior queda foi na faixa etária de 5 a 13 anos, mas essa redução não aconteceu em todo o país. Houve um aumento da situação degradante no Amapá, Amazonas, Ceará, Rondônia, Distrito Federal e Tocantins, que foi o estado com o pior resultado. Por lá, o número de casos de trabalho infantil teve um aumento de 90%. Apesar da excelente notícia, que é a redução do trabalho infantil, ainda temos um contingente grande de crianças e adolescentes nessa situação e temos que manter as políticas públicas, aprimorar as políticas públicas, aprimorar as ações de fiscalização. Eu acho que trabalhar na infância é tomar uma das coisas mais admiráveis que pode ter um ser humano, que é a infância, é o direito ao brincar, o direito de estudar, porque os meninos, né, que trabalham, eles não estudam, ou estudam mal. Terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Rio Claro, as temperaturas atingem a mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Analândia, as temperaturas têm mínima de 18 e máxima de 28 graus. Já em Piracicaba, mínima de 19 com máxima de 27 graus.
E a seguir tem as vagas de emprego para esta segunda-feira e ainda a Prefeitura de Rio Claro conta agora com um mapa tátil criado para promover a inclusão e a autonomia de pessoas com deficiência visual. E agora a gente traz as oportunidades de emprego em Rio Claro. Confira as vagas disponíveis hoje. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para borracheiro, desenhista, pintor industrial, analista fiscal, recepcionista, auxiliar de produção, serralheiro, eletricista, soldador e zelador. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Falando de acessibilidade, um projeto foi implantado recentemente no Paço Municipal em Rio Claro para promover a inclusão e também a autonomia de pessoas com deficiência visual. O local conta agora com um mapa tátil. Para pessoas com deficiência visual, a ausência de recursos adequados nos espaços públicos limitam a autonomia e as oportunidades. Mas agora, em Rio Claro, os mapas táteis se apresentam como uma iniciativa que busca transformar e promover a inclusão. Para que todas as pessoas que com todas as deficiências possam ter a sua autonomia e se locomover aqui dentro com mais facilidade. E o mapa tátil, as secretarias marcadas com placas em braille, alto relevo, facilita a vida da pessoa com deficiência, né? E esse é o segundo momento. O primeiro foi ter colocado as placas em braille em cada departamento. O segundo é o mapa tátil. E o terceiro ponto vai ser o piso tátil. né? Isso no caso do deficiente visual. Os mapas táteis são uma forma de tornar o mundo mais acessível para pessoas com deficiência visual. Esses mapas são projetados com texturas e relevos que permitem que os usuários sintam e entendam a disposição geográfica e arquitetônica de um determinado espaço. Criatividade, pesquisa e tecnologia foram os pilares para a realização do projeto e permitiram que os estudantes desenvolvessem recursos acessíveis e funcionais. O projeto, em geral, se chama Mac Braille.
É um projeto voltado para as pessoas com deficiência visual ou cegos totalmente, para poder ajudar no dia a dia. Como, por exemplo, a gente viu em várias outras partes do nosso dia que vai no automático. Para as pessoas que têm deficiência visual, isso torna um grande empecilho para ter autonomia. Tudo começou com a pesquisa, né? Daí, depois da pesquisa, a gente passou para o digital. No digital, depois de desenvolver, a gente mandou o programa para a impressora 3D. E ela foi lá imprimiu a trilha, o número, o braille, para daí a gente depois montar num esquema no mapa tátil. A proposta vai além dos mapas. Itens cotidianos também ganharam adaptações, demonstrando como detalhes simples podem fazer a diferença na autonomia de quem tem deficiência visual. Então o Mac Braille, ele desenvolve tanto o mapa tátil que a gente está apresentando, como também placas em Braille, sites mais acessíveis para as pessoas com deficiência visual, isso possibilitando que elas tenham mais autonomia e sempre ajudando o próximo, como se localizar, como fazer, por exemplo, atividades do dia a dia. A gente também já confeccionou plaquinhas para grudar em liquidificador, em eletrodomésticos, para poder situar a pessoa de como fazer as coisas sozinha. E não é só para adquirir conhecimento, ou para se divertir, ou para... É mais para ajudar o próximo, né? Muita gente passa despercebido que uma tátil para a pessoa que enxerga, às vezes é só um detalhe que está ali, mas para a pessoa que não enxerga, né, é algo mais... É uma ferramenta também, né? Então, para mim é importante isso, é olhar para essas pessoas e também sentir empatia, né? É como se fosse uma cura para a vida da pessoa com deficiência. A gente vê cada dia mais que a deficiência não está no ser humano, e sim no meio ambiente que a gente vive. Quando a gente transforma o nosso meio ambiente, a pessoa com deficiência tem igualdade de condição com as demais pessoas. Que ótima iniciativa, parabéns aí para todos que se envolveram neste projeto. E o Rio Claro Notícias fica por aqui, estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.